na voz daquele que tudo criou, e pois tua palavra é pura. Declara escudo para os que nele crêem. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a nossa vitória, a vitória da igreja. Aleluia, você pode dar um glória a Deus bem alto e bem forte, para o céu ouvir que você é o dono da vitória. Amém. Deus transferiu para a igreja uma vida de vitória. Amém. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Deus, por este tempo de ajuntamento, de encontro, esse tempo de celebração que o Senhor preparou para a tua igreja estar neste lugar, e juntos podemos adorar o teu nome, poder louvar o teu santo nome, declarar tua santidade, o teu governo, a tua majestade, Deus, a tua soberania, a tua santidade sobre este lugar. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós te amamos, nós te adoramos, somos teu povo, tua igreja, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e viemos aqui nesta noite te adorar, Senhor. Viemos aqui nessa noite te louvar. Os que estão aqui, os que estão conosco online, Senhor, nas redes, sejam abençoados, e que todos também estejam nesse mesmo espírito de adoração, de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos nessa noite nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos, nossos propósitos, enfim, Senhor, os nossos destinos. Entregamos tudo em tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem o de melhor para a tua igreja e para o teu povo. Quantos crê, recebe, diga amém. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês de junho, e também é o primeiro dia do mês de junho. Nós temos agora 29 dias ainda para todo este mês. E eu sinto no meu coração, estava ali adorando, e sinto no coração de nós termos um momento agora de oração pelo mês de junho. Quantos querem ser abençoados neste mês? Amém? E eu tenho aqui algumas coisas para liberar junto com a igreja para este mês de junho. E nós vamos liberar isso juntos. Nós vamos declarar juntos algo profético para este mês. Assim que terminar o mês de junho, já foi embora a metade do ano. E nós precisamos sempre estar melhores hoje do que ontem. Um pouquinho pior do que amanhã, é ou não é? Mas hoje a gente tem que estar muito melhor. Você lembra como você estava no dia 1º de janeiro deste ano? Como é que estava a história da sua vida, seus sonhos, seus projetos, propósitos que você estabeleceu, né? Situações que você apresentou diante de Deus, dizendo: Deus, este ano vai, este ano eu quero conquistar, esse ano eu quero celebrar a minha vitória nesta área. Você lembra disso? Pois é, já foram 5 meses. E aí? Você tem história para contar? De mudança, de transformação, de experiências, de melhoras? Você tem um testemunho para declarar que nesses 5 meses foram os melhores meses da sua vida? Que nesses 5 meses Deus bradou, Deus falou, Deus tocou, Deus transformou, Deus trouxe cura, Deus trouxe salvação para a sua casa, Deus moveu na sua vida, caminhos foram abertos, assim como acabamos de cantar, né? Portas foram abertas. Então,
não vamos deixar terminar este primeiro semestre sem antes fazer o que a igreja pode fazer, o que a igreja tem a liberdade, a legalidade para fazer: abençoar. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é um abençoador, meu irmão, minha irmã. Você é abençoadora, abençoadora, abençoadora. Amém? Você tem uma palavra de autoridade na tua boca. Amém? Você tem uma palavra de poder. E quando você abre a sua boca e libera, os céus se movem. O reino do Espírito se manifesta. Situações se movem em seu favor. Então nós vamos orar nesta hora. Quando eu pedir para você repetir comigo, você repete comigo. Amém? Vamos lá, levante as suas mãos aí, abençoe todos os dias deste mês de junho. Declare a bênção sobre ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como igreja para abençoar este mês de junho, último mês do primeiro semestre, e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a bênção completa, total, sobre a tua igreja e sobre o teu povo. E agora, Pai, em uma só voz, nós profetizamos sobre este mês e declaramos. Declare comigo, diga: Senhor Jesus, eu abençoo todos os dias do mês de junho com paz, esperança, saúde, salvação para minha casa, prosperidade, portas abertas. Eu declaro que o mês de junho será o melhor mês de todos os meses deste ano até agora. Eu declaro que em junho vou viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu terei história para contar, testemunho para falar das bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo agora: junho, libere os céus de Deus sobre a minha vida. Eu declaro sobre o mês de junho a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê? Pode fazer barulho, pode declarar a tua vitória. Em nome de Jesus, não haverá ferrolhos, não haverá portas fechadas, não haverá impedimento, para que você possa viver o propósito de Deus neste mês. Amém? Para a glória de Deus. Quantos estão sendo abençoados nesta noite? Essa noite está maravilhosa, tá, não está? Está maravilhosa essa noite, porque Deus está aqui. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: Jesus está aqui. Pai, o Filho, o Espírito Santo está aqui. Diga: tem um exército de anjos aqui também, e eles vieram para lutar em seu favor, porque hoje você vai voltar para a sua casa. Diga para ele hoje, ó, a voz profética: hoje você volta para a tua casa totalmente transformado para a glória de Deus. Um dia como hoje você nunca viveu na sua vida. Recebe, meu irmão, recebe agora, em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos continuar adorando o Senhor, agora com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu hoje decidi fazer uma semeadura para este mês de junho, para a minha vida, para a minha família. E eu decidi colocar uma semente de semeadura aqui neste envelope, como um ato de fé. Porque a oferta, queridos, escute isso agora para você aprender. Talvez você não tenha aprendido ainda. Se já aprendeu, vai relembrar. Há uma diferença entre oferta e dízimos. Os dízimos, ele protege o seu patrimônio.
Ele protege a sua vida financeira. Ele protege os seus bens. Ele protege aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, que você está gerindo. O dízimo, ele traz segurança e tranquilidade para que você possa frutificar, crescer e ampliar os seus projetos. Esta é a função do dízimo. Além de ser um princípio, além de ser uma obediência, além de ser gratidão, reconhecer, honra, além de tudo isso. Agora, a oferta, entre tantos significados, ela significa a bênção de atrair. O que a oferta atrai? Principalmente prosperidade. Porque quando você dá uma oferta, você está dando uma oferta em espécie, em dinheiro. Ela é uma semente. Então, a Bíblia diz que a semente irá reproduzir conforme a sua espécie. Então, quando você libera uma oferta, uma semente, e pela natureza da oferta, ela atrai a prosperidade. Então, se você quer ser abençoado financeiramente, oferte. Mas oferte sem dó, sem medo, crendo, confiando no Senhor, confiando em Deus. E eu decidi hoje fazer uma oferta com propósito, para que Deus abençoe a minha vida financeira neste mês de junho e também de toda a minha família. Então você que está aí ofertando agora, dizimando, antes de você ofertar, pega esta palavra e diga: Deus, a minha oferta hoje, ela tem um propósito específico neste mês de junho. Amém? A nossa igreja, ela nunca foi uma igreja que fica pedindo dinheiro para os membros. Maiara, você tem quantos anos que está conosco? Mais de 20. Alguma vez você viu o pastor pedindo dinheiro? Não, né? A gente não tem esse hábito. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder da palavra. E a palavra diz que quando eu dou, eu recebo. Quando eu semeio, eu colho. É só isso, nós cremos nisso e nós praticamos e pregamos e ensinamos. Nós não temos esse hábito. Não temos nem o hábito de ensinar o que eu estou ensinando aqui publicamente. Nós ensinamos isso nos nossos cursos de finanças, de casais, de homem, de mulher, de jovens, né, de preparação para o batismo. Nós ensinamos ali. Não é hábito nós ensinarmos isso aqui no culto público. Mas hoje eu estou liberando esta palavra para o seu coração, este ensino. Você quer ser abençoado financeiramente? Oferte. Se você não está colhendo, é porque não tem semeado. Comece a semear e você vai colher. Mas semeie com frequência, né? Semeie com habitualidade. Não semeie só uma vez por mês. Vai colher só uma vez por mês. Quer colher todos os dias? Semeie todos os dias. E tem tantas maneiras de você semear, né? Então, nesta hora, pega aí o seu envelope, seu smartphone, levante e nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de viver e experimentar a bênção da Tua palavra nesta área financeira, através das ofertas. Além, Pai, de ser bênção maior para aquele que dá do que aquele que recebe, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua casa, o Teu reino tem sido abençoado. Teu reino tem sido abençoado com as ofertas e com os dízimos desta casa. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos cada família, cada pessoa nesta noite, pedindo que a Tua palavra que foi liberada aqui, ela seja uma realidade, cumpra na vida de cada um. Que todos que estão semeando com fé, com propósito, possam neste mês de junho colher em abundância, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, queridos? Então você que vai ofertar com o envelope, pode vir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que se fechem diante da tua voz e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. As crianças podem sair. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, e pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Podeis assentar. Obrigado, queridos do louvor. Deus abençoe muito vocês. As crianças já estão saindo para o seu momento de culto. Que Deus abençoe nossas crianças, nossos professores. Em nome de... Nós vamos agora ouvir e ver os recados do mês de junho. Fiquem atentos aí para a nossa programação deste mês. Vamos lá? Boa noite, igreja. Que bom ter você com a gente mais uma vez. Junho chegou com uma programação imperdível. Então já fica ligado nos recados e anota tudo para não perder nada. E seja bem-vinda a mais um Fonte News. Um recado especial para todos os casais. No dia 13 de junho, às 19h30, acontecerá o Jantar dos Namorados na Churrascaria Guaíba. O valor é de R$190 por casal, com rodízio de carnes completo. As reservas podem ser feitas com os pastores Valdir e Diva. Já faça sua reserva e vem viver essa noite incrível. E domingo, dia 15 de junho, o Ministério Social estará promovendo um delicioso caldo de mandioca. Já garanta o seu e apoia essa causa tão importante. Você que empreende ou deseja empreender, esse encontro é para você. No dia 18, às 20 horas, teremos o nosso Café com Empreendedores aqui na igreja. Um momento de conexão, aprendizado e network. Mulheres, prepare-se. Teremos mais um encontro poderoso no dia 25, às 20 horas. A Rede de Mulheres. Convide uma amiga e venha se edificar com a gente. E sábado, dia 28, durante o dia, teremos a feijoada beneficente, em prol da reforma da nossa cozinha. Adquira já o seu convite e faça parte dessa obra tão importante para a igreja. Jovens, a noite é com vocês. No dia 28, às 19h30, teremos a nossa rede de jovens. Já convide alguém e vem ver essa noite com muita presença de Deus, louvor e palavra. As inscrições já estão abertas para o nosso Acamp Transformation. Irá acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Chácara Filadélfia. Não fique de fora, vai ser impossível de esquecer. E às terças, às 20 horas, acontecem as nossas células. A célula de jovens, no pátio da igreja, e a célula para toda a igreja, na casa dos pastores. Se organize e venha participar com a gente. Família, queremos lembrar da nossa arrecadação de alimentos, que tem como propósito abençoar os irmãos que estão passando por momentos difíceis. Leve esse desafio para o seu coração. Na próxima ida ao mercado, separe um alimento não perecível e traga no próximo culto. O seu gesto pode ser a resposta da oração de alguém. As doações podem ser entregues na recepção ou diretamente com a equipe de ação social. Participe e faça a diferença. E aos sábados, às 9h30 da manhã, acontece o nosso bate-bola com Jesus para todos os jovens e adolescentes. É um tempo de conhecer a palavra de Deus e de se divertir. Olá, meu nome é Raíssa e eu sou líder aqui do Ministério de Mídia da nossa igreja. Como você já sabe, durante os nossos cultos e eventos, nós fazemos gravações de conteúdos e fotografias. E os mesmos são publicados em nossas redes sociais.
Por isso, se você ou algum membro da sua família não tem interesse ou se sente desconfortável de aparecer com a sua imagem, você pode me procurar ao final deste culto para que nós possamos preservar a sua imagem da melhor maneira. Só reforçando aí, casais, dia 13, nosso jantar de casais, amém? Reserve aí a tua vaguinha, a tua inscrição com a gente e vamos estar junto lá. Este caldo aí é uma ação social que a nossa igreja vai fazer com as pessoas que estão vivendo em condições de rua na nossa cidade, ali na periferia, próxima à linha, próxima à rodoviária. E vamos uma noite lá, num sábado ou na sexta-feira, estão marcando aí certinho, para nós estarmos indo lá para distribuir cobertores, alimento. Então, este caldo é para levantar recursos para esta noite, amém? Então, entre em contato aí com a Sandra e reserve aí o seu caldo. É uma delícia o caldo, muito bom. Amados, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Obrigado, querido. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Todos são bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Maravilha. Tenho certeza que Deus tem já feito grandes coisas em seu favor, em sua vida. E tem muito para fazer ainda. Hoje quero falar sobre esse tema aí, ó, troca de sandálias. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Troca de sandálias. Mais uma vez. Troca de sandálias. Olha para o pé do teu irmão e diga: será que precisa trocar alguma sandália aí, meu irmão? Já olhou aí? Amém? Êxodo 3:1 diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Muito bem. Troca de sandálias. Vamos lá, vamos chegar a entender este tema nesta noite. Este momento aqui da história, o texto ele é bastante claro, bastante explicativo. Diz que Moisés estava trabalhando com o seu sogro, ajudando ele com os rebanhos. E Deus aparece a ele. Tremendo isso, não é? Deus manifesta. E Deus fala com ele. Na sequência deste texto, se você for ler, você descobrirá que toda esta manifestação de Deus teve um grande desfecho
um grande propósito. É o momento da chamada de Moisés. O momento em que Deus chama Moisés para libertar o povo dele que estava cativo no Egito. Então, o ministério de libertação de Moisés começou assim. Tremendo, né? Tremendo. Quando você olha para o ministério de Jesus, tem uma particularidade no início do ministério dele. Quando você olha para Paulo, também tem uma particularidade. Para Pedro, também. E este foi o de Moisés. Para Josué, também, né? O ministério de Josué começou com a morte de alguém, né? Do seu grande líder. Então assim começou o ministério de Moisés, a chamada para o seu ministério. Na sequência do texto, Deus diz para ele: olha, eu ouvi o clamor do povo que está cativo, povo que é escravo. Eu ouvi eles clamando, eu ouvi a oração deles. Pense nisso. Às vezes você ora e você, Deus não está nem aí, não está ouvindo, Deus está ocupado com algumas coisas, mas Deus está ouvindo, amém? Deus te ouve. E eu estou te mandando, Moisés, descer lá no Egito e tirar o meu povo de lá, amém? Eu quero que você pegue agora uma palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. Moisés foi chamado para ser o grande libertador de Israel. Um ministério tremendo, poderoso, de uma unção muito grande. Moisés não imaginava que ele ia ser tão usado naqueles 40 anos, como foi. Deus usa aquele homem poderosamente, com sinais, com maravilhas, com milagres, com palavra, com autoridade, com poder. Uma figura que ficou eternizada na história de Israel. Um dos pais, né, na galeria, né, um dos pais da fé. Um homem com um testemunho muito grande, deixou um legado muito grande. Ele foi chamado para ser libertador de Israel. Pegue agora, eu quero liberar sobre a tua vida. Você também foi chamado para libertar gerações. Pegou? Levante a sua mão direita com a minha e diga: eu fui chamado para ser libertador de gerações. Amém? Eu sei que às vezes pode acontecer que pessoas não queiram ser um libertador. Não está disponível para isso e não tem intenções de se envolver neste nível. Moisés também não queria. Moisés também resistiu. Moisés brigou com Deus para não aceitar o chamado. Colocou algumas situações e Deus confirmou tudo o que ele queria. Porque o que Deus mais queria era fazer na vida daquele homem algo que ele nunca imaginou que ele poderia ser e ter e fazer. Por isso, ser um libertador é uma bênção de Deus. Porque o libertador de gerações, ele começa em casa libertando os seus filhos. Ele começa na família libertando seus parentes, a sua parentela. Ele começa no seu bairro, na escola onde ele estuda, na faculdade, no trabalho. Ele começa no meio onde ele vive, libertando gerações, libertando vidas.
Moisés não queria. Mas eu quero dizer para você que o nosso querer não é o querer de Deus. Deus vai fazer o que tiver que fazer, mas que você vai ser levantado como um libertador de gerações. Nesta geração ainda você vai. Porque é para isso que você foi salvo. Foi para isso que Deus te libertou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Foi com esse propósito que Deus te curou, te salvou, te restaurou, reconciliou com a sua casa, com a sua família, perdoou os seus pecados. Foi para este propósito que Deus te trouxe para o seu reino. Às vezes, pessoas dizem: mas eu não quero, não sinto, acho que nunca vou poder ser. Eu tenho uma palavra boa para você. Espero que isso te console e te conforte. Pegue. Você já é um libertador e não sabia. Amém? Você já é um libertador e não sabia. Porque a unção de Deus através da pessoa do Espírito Santo está na sua vida, vive em você. E quem tem o Espírito Santo tem unção, tem poder, tem autoridade e é libertador. Amém? Então está aí. Mas ali naquele início de chamada, e toda chamada, antes de Deus definitivamente chamar uma pessoa, Ele leva ela a uma experiência primeiro. É tremendo. Por isso que não dá para resistir. Quanto mais você resiste, mais Deus te leva a uma experiência. Toda chamada começa com uma experiência. Anote isso. Todo ministério provado por Deus, abençoado por Deus, liberado por Deus, começa com uma experiência. E Moisés estava ali, para cá, ali guiando as ovelhas. E de repente ele olha ao longe e vê uma árvore, um arbusto, uma sarça pegando fogo. E ele continua vendo aquilo e diz: mas está queimando, está pegando fogo, mas a sarça continua do mesmo jeito, não se queima. Eu vou lá ver o que é isso. Esse é o primeiro sintoma de alguém que Deus vai usar. É curioso. É curioso. Quer saber o que está acontecendo? Tudo bem, querida? Faz tempo que não te vejo, hein? Olha o filhão aí, ó. E a nora? É bênção, não? É? A sogra é bênção também, não? É? Amém. Eu conheço ela faz mais de 30 anos, né? Começa com curiosidade. Eu era curioso quando comecei. Eu vivia de pendurado no meu pastor. Ele ia quebrar uma obra de macumbaria, eu queria ir. Ele ia orar por alguém, eu queria ir. Estava junto, mas não deixava de jeito nenhum. Eu ficava pendurado nele. Curioso. Queria aprender. Sabe como eu comecei a elaborar os sermões, os meus sermões? Como que eu aprendi? Eu não aprendi na teologia. Não tinha feito teologia ainda. Naquela época não tinha computador, não tinha toda esta tecnologia fácil. Mas ele escrevia o sermão dele no papel bem simples. E ele me dava e eu digitava aquilo. Eu digitava e imprimia. Ele dizia: me imprima uma cópia porque eu vou usar esse esboço no sermão de domingo. E eu dizia para ele: eu posso imprimir 2 cópias? Para quê? Eu disse: uma para você e uma para mim.
Pode. Eu aprendi assim, amados. Curioso. Eu queria estar onde Deus estava movendo, onde Deus estava operando. Eu me envolvi com a minha igreja, com o ministério. Eu me envolvi com o ofício do pastor, dos obreiros. Eu me envolvi nos propósitos da igreja. Eu estava presente, eu fazia acontecer. Eu me doava, eu me dava, eu me renunciava a tantas coisas para estar ali, porque eu queria experiência, eu queria conhecer esse Deus que foi capaz de me tirar de onde me tirou e me trouxe para a presença dele. E Moisés diz: quero ver o que está acontecendo. Está pegando fogo, mas não está queimando? Quando ele decide isso, Deus diz: opa, espera aí. Ele poderia ter dito assim: você pode até ver, mas não do jeito que você está. Você pode até aproximar-se, mas não com a sua mentalidade, com o seu caráter, com a sua história, com a sua vida, do jeito que está o seu coração. É por isso que você está agora envolvido nessa experiência. Essa experiência é para te transformar, é para te preparar para aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. Amém? Ele disse: olha, não venha para cá. Interessante que Deus disse para ela: tire os seus sapatos. Eu disse sandálias porque a maioria das versões mais originais diz sandálias, né? E é claro que Moisés não estava usando um sapato no deserto cuidando de ovelhas, né? É igual os meninos que jogam bola no bate-bola de Jesus. O Marquinho fala: ó, sábado que vem todo mundo vem com aquela sapatilha de balé. Não dá, né, Marquinhos? Só você que usa. Então não dá. Ele estava com sandálias. E Deus olha para ele e diz: olha, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Queridos, aquela terra aonde aquela sarça estava queimando, Moisés passava por ali direto, pisava ali direto. Talvez ele até tirava uma soneca debaixo daquele arbusto, mas agora ele não podia aproximar de lá, porque aquele lugar tornou-se santo, porque Deus estava ali. Por isso que quando nós iniciamos o culto, este lugar, que é um galpão, que é um salão, um barracão, ele se torna um lugar santo, porque Deus está aqui, e onde Deus está, aquele lugar é santo. Amém? Moisés parou, ficou olhando, e com certeza, naqueles instantes ali, o Espírito Santo falou ao coração de Moisés e lhes deu algumas respostas, porque ele deveria tirar as suas sandálias. E a primeira coisa que eu creio, que aquela experiência levou Moisés a entender, que ele precisava tirar as sandálias do Egito. Pega aí, anote isso. Tirar as sandálias do Egito. Porque Moisés ficou 40 anos no Egito sendo ministrado, aprendendo, né? Ele tinha uma cultura egípcia. O caráter dele foi formado nos costumes, na tradição do Egito. E muito do espiritual também. Os costumes. E agora, Deus tinha para ele uma missão de libertar o povo de Israel. E ele não poderia libertar com as armas ou com o conhecimento que ele tinha, mas ele tinha que libertar com as armas e o conhecimento de Deus, com as experiências e a palavra de Deus.
Por isso, tirar as sandálias ou trocar as sandálias era tirar o Egito que estava dentro dele. E aqui eu quero abrir aqui um parêntese e dizer para você, meu irmão, minha irmã, todos nós temos um chamado. Ainda que você resista, ainda que não reconheça, ainda que não creia, ainda que não vê, mas você tem um chamado de Deus. E o chamado que Deus tem na sua vida é único, maravilhoso, tremendo, poderoso. E Deus vai te usar poderosamente. Agora, você quer que Deus te use muito? Resista mais. Quanto mais você resistir, mais Deus vai te usar. Amém? Tem uma hora, não dá para fugir mais. Tem um camarada na Bíblia que ele resistiu o chamado. Ele fugiu, Deus mandou ele para um lugar e foi para o outro. Em pleno mar, lançam ele fora. E um peixe grande o engole. Eu tenho uma pregação, né? Os 3 dias no ventre do peixe. O que aconteceu ali, hein? Eu imagino algumas coisas que aconteceram, eu não vou falar porque esta não é a pregação desta noite, mas uma coisa é certa: aquele peixe foi até a margem, vomitou o Jonas e ele teve que ir cumprir o chamado dele. Então, quanto mais você resistir, mais Deus vai te chamar. Deus vai fazer de tudo para te usar. E aqui vai um parênteses aberto. Não dá para cumprir o chamado de Deus, ainda cumprindo chamados do mundo. Não dá para servir e tirar de dentro de mim coisas de Deus e dar para aqueles que precisam, libertar aqueles que precisam de libertação, se eu ainda tenho dentro de mim coisas que não agradam a Deus. Porque há muitas pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai delas. Então precisa de mudança. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é mudança de vida, é renúncia, é cruz, é morte. Não há como dar um jeitinho no Evangelho. Ele é isso. Ele nos chama para isso. Ele nos transforma para isso. Então hoje eu quero deixar aqui ao seu coração: Deus vai te usar como libertador de gerações, mas Deus vai te levar a uma experiência que é esta, que precisamos tirar toda a bagagem, toda a ferramenta, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não agrada a Deus, tirar de dentro de nós, para que possamos ser cheios daquilo que Deus quer nos usar. Então você veio para Jesus, saiu do mundo, tire o mundo de dentro e deixe o Senhor te encher. Amém? Segunda coisa, diante daquela sarça que Deus estava fazendo, que Deus estava falando, Deus estava dizendo para Moisés: este é o momento de mudar o caminho, de mudar a direção. Ou seja, Moisés precisava conhecer a Deus, precisava conhecer a sua palavra, os seus princípios. Ele precisava trocar de sandálias. As sandálias que ele usava ainda eram sandálias que caminharam no Egito, no deserto e nos seus próprios caminhos. Mas agora, para recomeçar, para atender esse chamado, ele precisava voltar ao início de tudo, onde parou. Precisava recomeçar com um calçado novo. Um calçado novo. Quando o filho mais novo, da passagem do filho pródigo, ele volta para casa,
Uma das coisas que o pai restaura na vida dele é que o pai calça os seus pés com um calçado novo. Amém? Nossos pés é a nossa sustentação. Nossos pés é que nos levam para destinos. Nossos pés significa caminho, caminhada. Para onde os nossos pés estão nos levando. Trocar de sandálias era deixar as sandálias do mundo para trás, as sandálias do Egito para trás, e calçar um calçado novo. E que sandálias que eram essas que Moisés deveria tirar? Eu sugiro aqui alguns nomes, porque quando você lê sobre Moisés, você aprende algumas coisas que ele acabou passando, aprendendo e vivendo ali no Egito. A sandália que deveria ser tirada era a sandália da incompetência. Moisés muitas vezes disse: eu não posso, eu não sou capaz de fazer isto. A sandália do medo. Moisés ficou com medo de atender o chamado. A sandália da covardia. Moisés quis voltar atrás, correr, fugir. Ele disse: eu não vou sozinho. Deus disse: eu vou mandar seu irmão com você. E acabou indo a irmã também. Moisés disse: não vou levar esse povo no deserto sozinho, não, com o meu irmão, não. Deus disse: tá bom, então de dia tem uma nuvem, à noite tem uma coluna de fogo, é a minha presença que vai estar com vocês. Moisés disse: então eu vou, agora eu vou. Então eu aceito, Deus. Se é assim, então eu vou. Moisés precisava tirar a sandália do homicídio. Moisés matou um egípcio. Tinha um peso de pecado sobre a vida dele. Você sabe que Davi queria muito construir, né, a casa do Senhor. Queria muito construir a casa do Senhor. Deus disse: não, você não vai construir. Tem muito sangue na sua mão. Você guerreou muito, você é um homem de guerras. Não dá para construir a minha casa com as suas mãos assim. Não tem como. Davi queria tanto que antes de ele morrer, ele comprou todas as madeiras, todos os ouro, prata, tudo que precisava para construir a casa do Senhor. Ele arrumou, deixou tudo pronto para Salomão construir. Mas ele não construiu. Então Moisés precisava deixar para trás isso. A sandália da cegueira, né? Moisés não queria enxergar o que Deus estava enxergando. Moisés, sabe, a sandália da surdez. Deus disse: eu ouvi o clamor do povo. Moisés poderia ter ouvido também, mas ele não ouviu, ele não queria ouvir, não se importou. A sandália do deserto, aquela sandália de alguém que estava ali tapando um buraco na vida. Porque Moisés não foi chamado nem treinado para ser pastor de ovelhas no deserto. Ele foi treinado para ser um libertador. Aliás, ele foi preservado, livre da morte, com um propósito. Você vive até hoje, está aqui nesta noite, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Quantos já tiveram algum livramento aqui muito forte na sua vida aí? Praticamente todos, né? Não foi sorte não, meu irmão. Foi propósito. Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus te proveu o escape, porque Ele vai te usar. Amém? Onde você for, você vai falar desse testemunho e vidas vão entregar o seu coração para Jesus. Amém? Moisés precisava disso. A sandália da fuga, da vergonha. Moisés estava envergonhado, era um fugitivo, estava ali no deserto, se escondendo na casa do sogro. Aqui dá uma pregação para os casais, né?
escondendo por trás do sogro, da sogra, do pai, da mãe, né? Deixará o homem, o pai e a mãe, não é? Unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Viver a sua vida, correr atrás do propósito da sua vida. Amém, não é? Quem casa quer casa. Então Moisés precisava tirar essas sandálias e colocar uma sandália nova. Ali, diante daquela sarça ardente, foi um momento de cura para a alma de Moisés, momento de libertação para Moisés. Deus está te chamando para um tempo novo, para um tempo grande, para um tempo favorável, para um tempo em que você vai experimentar coisas grandes. Mas você não pode ir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você precisa ter essa experiência. E todo ministério começa com uma experiência de cura, de libertação, de deixar para trás aquilo que lá na frente vai ser impedimento. Quantas pessoas estão no auge dos seus ministérios e elas caem? Sabe por quê? Não é porque ela não tem chamado, não é porque Deus não a chamou, é porque ela não passou para a experiência para introduzir no ministério. Ela não se limpou, não se lavou, ela não se purificou, ela não se curou, não se libertou. E Jesus disse: pode um cego guiar o outro cego? Não tem como. Então às vezes você está aqui cantando, tocando, ministrando, mas você está arrastando uma série de coisas não resolvidas na sua vida. E por isso não flui, por isso você não rompe, por isso você não experimenta. Se Moisés não tivesse passado por essa experiência pessoal diante daquela sarça, ele não seria usado como Deus usou no deserto para tirar o povo de Israel do Egito. E mesmo passando por isso, lá no finalzinho, Moisés pisa na bola, não é? Pisa na bola. E ele não entra na terra prometida. Mas porque ele foi, porque ele aceitou, porque ele se permitiu, Deus leva ele no alto de um monte e diz: olha lá, a terra lá, que linda, maravilhosa, que bonita, olha só. Você quer entrar lá? Ah, eu quero, Deus. Me perdoa aí pela pedra que eu bati. Me perdoa, Deus. Não dá. Não dá, não tem jeitinho com Deus. É princípio, amém, queridos? É princípio, é irrevogável os princípios de Deus. Não tem como fazer um acerto aqui para que eu possa entrar. Mas a obra de Moisés não foi em vão. O chamado de Moisés não foi em vão. Ele entrou, creio, na terra prometida celestial. E ele deixa um legado tremendo para que Josué possa introduzir o povo. Ele gerou um libertador. E Josué é aquele que conclui a obra. É aquele que faz o último sacrifício. Porque o nome Josué significa Jesus. Amém? Um dos nomes. Em último lugar, creio que naquela experiência pessoal, naquele momento de cura de alma, de libertação, quando Moisés ouve Deus dizendo assim: olha, você precisa tirar as sandálias dos seus pés, porque este lugar é terra santa. Ele entende que somente os descalçados podem pisar em terra santa. E tirar o sapato para um hebreu, para um judeu, tradicionalmente falando, era uma tamanha e profunda humilhação. E ele
entende que para ser um libertador, ele precisa entrar descalço. Ele precisa se derramar. Ele precisa deixar todo o orgulho ali para poder entrar na terra, para poder cumprir o chamado. No ano de 2004, nós passamos um momento muito difícil no ministério. E nós orando muito por aquela situação, jejuando. E um dia eu cheguei em casa, depois do culto, num domingo, muito triste, muito ferido por conta de algumas situações. E Deus disse para mim: você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai se humilhar. E depois você vai perdoar. Eu disse: amém, Deus. Não tem nenhum problema quanto a isso. Humilhar, perdoar, estou de boa. Eu disse: Deus, como é que vai ser esse lance aí de humilhar? Ele disse: você vai tirar os seus sapatos e andar descalço por quantos dias? 30 dias. 30 dias. Eu vinha pregar descalço, eu vinha para a igreja descalço, eu ia para a cidade descalço. O guarda do banco não queria deixar eu entrar, porque naquela época você tinha que ir no banco várias vezes, né? Hoje não precisa mais, né? Não queria deixar eu entrar porque estava descalço. Na rua, todo mundo olhando para mim. Meus pés estavam machucados de pisar em bituca de cigarro, de tropeçar, queimado, descalço, humilhando as pessoas, olhando. Ia no conselho de pastores, todo mundo olhando. Foi uma grande humilhação. E Deus trabalhando na vida da igreja, na minha vida. E pregamos aquele mês todo sobre humilhação, sobre perdão. Cumprimos. Pois disse Deus: e agora como que vai ser o lance do perdão? Ele disse: você vai fazer um culto público e vai chamar o culto do perdão, e vai perdoar todo mundo que te feriu, quem está aqui, quem não está aqui. E nós fizemos este culto. Eu acho que foi o melhor culto do ano. Um quebrantamento, tratamento de Deus. Amados, depois daqueles 2 atos, a igreja rompeu. A alegria foi restaurada dentro da igreja. Sabe, as pessoas voltaram a brilhar. A igreja voltou a acreditar, a confiar. A igreja voltou, sabe, a gerar, a multiplicar. Foi um tempo tremendo. Então eu quero nesta noite dizer para você que quando Deus manda Moisés tirar as suas sandálias, porque aquele lugar é santo, Deus estava dizendo: se você não se deixar tudo de você aqui, se você não abrir mão de tudo que você é, tudo que você tem, renunciar tudo, não tem como você entrar neste templo, porque este lugar é santo. Aqui o regime é outro, aqui o princípio é outro, aqui o regulamento é outro, aqui o reino ele é regido com novas regras, com preceitos diferentes. Não tem como você entrar e libertar o meu povo do Egito com o caráter que você tem, com o temperamento que você tem, com a mente que você tem, com a língua, né? A maneira que você fala, os seus palavrões. Não tem como. Então descalça os seus pés, porque para entrar na terra santa, num lugar santo, para pisar na terra que é santa, só pisa quem está descalçado. E estar descalçado ali significava isso: se derramar por inteiro diante de Deus e abrir mão de tudo que eu sou, de tudo que eu herdei, tudo que eu carrego,
para ficar na dispensação de Deus, para dizer: Deus, me usa como o Senhor quer. Amém, queridos? Nesta noite, Deus nos trouxe esta palavra, porque nós estamos vivenciando e nos preparando, não só com expectativas, mas com muita fé, que tem um novo tempo, e já estamos vivendo um novo tempo de Deus para esta igreja. Um tempo de crescimento, um tempo de salvação de famílias, um tempo novo, um tempo em que você vai ver a tua família se entregando para Jesus. Eu estava lendo essa semana um artigo que até 2030 o Brasil será 70% evangélico. Você já ouviu isso? Já leu isso? Já fica sabendo disso aí? Está sabendo agora? 70%. Você sabia que a cidade de Londrina, 65% das cidades são evangélicos? Então, há um projeto, sabe, de avivamento, de salvação em massa desta nação, porque é a partir desta nação que as nações serão abençoadas. E você é a voz de libertador de gerações, a começar pela tua casa, pela tua parentela, pelo círculo onde você convive, onde você vive. Você é uma voz profética, mas tem um processo para isso, tem uma necessidade dentro disso. Eu preciso descalçar, eu preciso tirar as minhas sandálias. E este ato de tirar as sandálias é dizer: Deus, esse eu hoje, esse homem, esta mulher, com este caráter, com esse pensamento, com essa mente, está ficando aqui, ó. E ao pisar na terra santa, eu me torno um libertador de gerações. Você recebe? Diga amém. Então diga à pessoa que está ao seu lado: você está pronto para descalçar os seus pés? Amém? Está pronto para descalçar os seus pés, meu irmão? E não é simplesmente tirar o... Tem um buraco aqui na meia? Tem não. Não é só tirar o calçado. Não é só isso. Começa de dentro para fora. Deus quer trazer uma cura aqui nesta noite. Deus quer trazer uma libertação aqui nesta noite. Enquanto os irmãos do louvor subam aqui, eu quero convidar você a se colocar em pé nesta hora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer aqui um ato profético nesta noite. Você que quer descalçar os seus pés, entendeu o processo, o porquê do descalçar? Você vai sair do seu lugar como uma atitude profética, e você vai vir aqui nesse espaço e vamos declarar esta palavra: descalce os seus pés e entre na terra santa. Amém? Nós vamos fazer esse ato profético hoje, e eu profetizo sobre a tua vida que tudo que você tem para fazer em todas as áreas da sua vida, você irá fazer com muito mais excelência, com muito mais fruto, com muito mais diligência, descalçado, do que calçado com os calçados que você está hoje. Então hoje eu tenho uma experiência humana, uma experiência de mundo, uma sabedoria humana. Estou descalçando, deixando isso. Vou pisar na terra santa. E quando eu piso aqui, eu recebo a sabedoria de Deus. Eu recebo a graça de Deus. Eu recebo a revelação de Deus. Eu recebo a unção de Deus para ser um libertador de gerações. Um dia Deus me deu esta palavra num aconselhamento que eu estava fazendo.
para um pai de família, que ele ganhava super bem, um salário muito bom, mas ele estava endividado porque, apesar de ter um salário alto, ele não conseguia pagar as suas dívidas. E eu disse para ele: hoje Deus vai te dar uma unção de libertador de finanças, libertador de mamon. E eu ensinei aquela pessoa a princípios de gestão financeira e administrativa. Em 3 meses ou 4 meses, não me lembro mais direito, ele conseguiu sair de todas as suas dívidas e começou a fazer investimentos na sua família. Mas ele teve que tomar posse que ele era um libertador. Você imagina? Você é um libertador, a começar dentro de você. Liberte-se, liberte-se. Liberte-se do poder que algumas coisas ingere e domina e escraviza você. Descalce nesta noite. Você não precisa tirar o seu calçado não, mas venha profeticamente, venha a este lugar e pise aqui profeticamente numa terra santa e receba. Toma posse hoje em nome de Jesus, enquanto nós cantamos aqui uma canção. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Feche os seus olhos nesta hora, fale com Deus, diga para Deus qual área da sua vida precisa ser descalçada agora, qual área que você precisa renunciar, abrir mão. Aleluia. Qual área que só pode ser curada com a humilhação. Aleluia. Com arrependimento, com a mudança de caráter, a mudança de mente. Em nome de Jesus, diga para Deus: Deus, me ajude nesta hora, me ajude nesta hora. Moisés teve uma experiência com o próprio Deus ali. O próprio Deus está aqui nesta noite, e você pode ter a sua experiência com Ele. Diga: Deus, eu preciso hoje muito, muito, muito. Hoje eu estou saindo, deixando o deserto, deixando esta terra árida, deixando esses maus pensamentos, deixando esta vida de derrota, esta vida sem propósito. Eu estou entrando na terra santa, estou pisando na terra que vai me dar unção, que vai me dar vida, que vai me dar graça, que vai me dar autoridade. Eu entro hoje e piso nesta terra. Aleluia. Diga isso para Deus nesta hora, em nome de Jesus. Só você e Deus agora, só você e Deus. Eu já vou orar por você, nossos pastores, intercessores. Aleluia. Estenda as mãos. Quiserem passear aqui no corredor, estendendo as mãos. Não precisa orar por cada pessoa, mas estende as mãos e abençoa, toque nelas, abençoa elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercessores, pastores, façam isso agora, em nome de Jesus. Profetizamos sobre a tua vida. Hoje você está saindo
do deserto, da solidão, do anonimato. Hoje você está saindo desta terra infértil, desta terra improdutiva, desta terra de solidão, desta terra de miséria, desta terra de doença, desta terra de ingratidão, desta terra de decepção, de medo. Em nome de Jesus, hoje você está saindo e você está se descalçando. Você está nesta hora dizendo: Deus, eu estou deixando tudo para trás, porque eu piso agora na terra, a terra da fertilidade, a terra da santidade, a terra da esperança, a terra do amor, a terra da expectativa, a terra da fé, a terra do milagre, a terra onde eu receberei a unção de libertador de gerações. Em nome de Jesus, toca, meu Deus, toca na minha vida agora, liberta-me, cura-me, Senhor, cura os traumas, cura as feridas, cura as mágoas, cura agora, Senhor, em nome de Jesus, e liberte o teu povo, liberte a tua igreja, faça de cada um libertador de gerações. Levanta na fé, levanta na unção, levanta no poder, levanta na força, levanta na graça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Derrama, Senhor, de um bálsamo novo aqui, derrama de uma graça abundante, derrama sobre todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Repita comigo. Diga: Senhor, a sarça está ardendo. Não é mais um arbusto, não tem aqui uma árvore, mas a tua presença está aqui, e ela arde o meu coração. Ela inflama com chamas o meu coração. E eu quero nesta hora, em nome de Jesus, descalçar os meus pés. Tudo que tem me sustentado até hoje, tudo aquilo que tem me alimentado até hoje, eu descalço e eu saio e deixo as sandálias do Egito, do mundo, da pobreza, da miséria, da covardia, do medo, da incompetência, da fuga, da solidão. Eu deixo tudo para trás e agora eu piso na terra santa, o lugar aonde os meus pés serão calçados com o evangelho da paz, com a unção de libertador. Eu recebo agora, eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Declaro que a partir desta noite eu sou um libertador de gerações. Minha vida não será mais a mesma, minha casa não será mais a mesma, meus negócios não serão mais os mesmos, minha família não será mais a mesma. Onde eu estiver, não serei mais o mesmo, mas eu serei conhecido como libertador de gerações. E eu declaro, em nome de Jesus, que hoje meus pés estão sendo calçados com uma sandália nova, com um calçado novo, para a glória de Deus. Porque a partir de hoje, onde eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor me dará, porque os meus pés estão calçados com a tua palavra. Eu recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quantos recebem? Diga aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, a gente não tem ideia do que Deus fez aqui nesta hora. Só os dias, amanhã, depois da manhã, você será uma testemunha. E você vai dizer: meu Deus, está acontecendo umas coisas comigo que nunca aconteceu.
Então o Espírito Santo vai dizer para você: é que você está na Terra Santa. Amém? Lá na terra do deserto, isso não acontece. Isso só acontece quem está pisando em Terra Santa. Aleluia! Quando os meus pés estavam pisando no deserto, eu tinha uma história de tristeza, de decepção, de frustração, de derrota, de perda. Mas hoje eu piso na Terra Santa, na terra ungida, na terra onde Deus se manifesta, onde Deus queima o meu coração. E é aqui, nesta terra, que eu vou ser usado, vou fazer, vou viver e vou ver o que eu nunca vi na minha vida. Aleluia, aleluia. É para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você ser um crentão chato, e onde você chega as pessoas falam: vamos mudar de assunto porque o assunto chegou. Não. Aquele que é libertador de gerações, onde ele chega, as pessoas dizem: vamos mudar de assunto porque agora chegou um assunto, traz vida, traz paz, traz esperança. Vamos ouvir essa pessoa, ele tem uma palavra para nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ah, meu irmão, tem tantos testemunhos para contar. Meu coração está fervendo aqui, de saber o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Olhe para o ministério de Moisés. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: ei, você é libertador de gerações, meu irmão. Diga para ele: não dá moleza não, meu irmão. Deus vai te usar muito, para a glória de Deus. Se você crê, faça barulho aí, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode voltar para o seu lugar, por favor. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora, para a glória de Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Quantos creem que participar da mesa do Senhor é um privilégio daqueles que estão pisando na Terra Santa? Amém? Participar da mesa, participar da ceia é privilégio daqueles que estão pisando em Terra Santa. Porque só aqueles que estão pisando na Terra Santa é que tem a esperança que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Vamos ficar em pé. Eu sei que você está cansadinho aí, mas vamos ficar em pé. Quando eu ia no show de rock, eu ficava 7 horas em pé, gritando. Eu tinha um cabelão até aqui, eu fazia assim. Roqueiro, né? Aí a gente vem para Jesus, só falta 10 minutos para acabar o culto, o pastor ainda não liberou a ceia, né? Acalma o seu coração, nós estamos na Terra Santa. Aleluia, aleluia. 2 horas aqui na presença do Senhor, diante da sarça que queima, que arde, mas não se consome, vale mais
que 1000 outros lugares. Amém, irmão? E a ceia é um dos privilégios de quem está na Terra Santa, porque a ceia nos traz esperança, nos faz recordar que Jesus disse que Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Ele diz: quando vocês comerem o pão e beberem do vinho, façam isso em memória de mim. A ceia é isto. Tomar a ceia não salva ninguém. Tomar a ceia também não perdoa pecado de ninguém. A ceia não perdoa pecado de ninguém. Mas a ceia te traz esperança. A ceia te lembra que você faz parte do corpo de Cristo, da igreja. A ceia te lembra que você tem unidade com a igreja e com o céu. A igreja te faz lembrar que você é um em Cristo Jesus, que você é participante das promessas e da glória de Deus. A ceia te faz lembrar que você é perdoador, que você é libertador. A ceia te faz lembrar que você foi chamado para amar, para amar. Você foi chamado para multiplicar a graça de Cristo na vida das pessoas, a qual você já tem. A ceia não é um lugar para encher barriga, mas é um lugar para encher do Espírito Santo, da presença dEle. Por isso, nós abençoamos o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, que foi oferecido como sacrifício, o Cordeiro de Deus. O vinho, que simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz, o sangue que purifica, o sangue que nos lava de todo pecado. O vinho simboliza o sangue derramado que liberou um tempo novo, a nova aliança entre o homem e Deus. O sangue é a vida de Cristo derramada sobre a nossa morte, para que pudéssemos ter vida nele e com ele. Que ao comermos do pão e bebermos do vinho, nesta noite, nesta mesa de ceia, nós possamos não só relembrar, trazer à memória o sacrifício, mas que possamos também ser voz nas nossas gerações do sacrifício de Jesus. Que possamos ser instrumento nas mãos de Deus para propagar esta palavra, o Evangelho de Cristo. Que possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para amar aquele que não é amado, para dar esperança para o desesperado, para trazer paz para aquele que está em guerra interior, para trazer para perto aquele que está longe, para trazer em família aquele que está órfão, para trazer a vida àquele que está morto. Que nesta noite possamos tomar posse desta nova identidade daqueles que estão em terra santa. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você que quer participar, está pronto para participar, venha à frente, pegue o pão, pegue o vinho, volte para o seu assento e vamos esperar uns pelos outros para tomarmos todos juntos. Fechou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não
no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o momento da comunhão, comunhão horizontal, vertical, comunhão com o Senhor. Aleluia, este é o momento de reflexão, este é o momento de você olhar dentro do seu coração e dizer: Deus, eu estou pronto, eu quero, eu preciso. Talvez ainda pode ser um momento em que você sente e precisa dizer: Deus, perdoa meus pecados, eu quero liberar perdão para aqueles que me feriram. Talvez este momento de você acertar, de você ainda descalçar e pisar na terra santa. A palavra do Senhor diz que porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, tome posse da tua bênção. Jesus disse: aquele que não comer de mim não tem parte comigo. Coma. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Aleluia. A palavra de Deus diz que também, semelhantemente, depois de cear,
Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que beberdes e comerdes este pão, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus disse: façam isso, coma e beba em memória de mim. Tome do cálice, compartilhe com alguém se você quiser, mas declare isso: Senhor, eu tenho comunhão contigo no sangue de Jesus. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levante as suas mãos para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você estiver perto da sua família, abrace ela também, em nome de Jesus. Declaramos a bênção, declaramos a graça do Senhor. Aleluia. O pastor Alexandre vai vir orar aqui pela nossa família, orar pela nossa semana, orar pelo nosso mês, em nome de Jesus. Coloque a sua vida, coloque o seu coração agora diante do Senhor. Que este mês seja um mês de vitória, que este mês seja um mês de bênção. Abraça aí a sua família, queridos. Tua casa, tua família está pisando em terra santa. Profetize bênção do Senhor sobre este mês. Pai, nessa hora, mais uma vez, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, abençoar o teu povo. Nessa noite, meu Pai, como família espiritual do Senhor, nós queremos abençoar cada casa, cada lar, cada família. Queremos liberar na autoridade do nome de Jesus Cristo saúde. Queremos liberar na autoridade do nome de Jesus Cristo milagres, sinais, prodígios da parte do Senhor. Queremos declarar sobre essas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, o cuidado, a ajuda, a graça, a misericórdia, o favor de Deus sobre cada lar, sobre cada família, meu Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor possa abençoar o nosso mês. Senhor, nós queremos em nome de Jesus Cristo pedir que os céus do Senhor sejam abertos sobre o nosso mês de julho. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas tudo aquilo que o Senhor já fez é sombra daquilo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Nós estamos nessa esperança, nessa fé, com essa certeza, com essa convicção. Por isso nessa noite, meu Pai, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo os projetos, os sonhos, a obra do Senhor, ó Pai, na vida de cada um dos irmãos. Nós declaramos a bênção da salvação, a bênção da frutificação, a bênção da permanência sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo uma sensibilidade espiritual aumentada para com a igreja, para com teus filhos, para com tuas filhas, para com teus servos, para com tuas servas, em nome de Jesus. Nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai realizar para a tua glória. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Quantos foram abençoados nesta noite? Diga: eu estou pisando em terra santa. Se você recebe isso, crê, pode fazer barulho mesmo para o céu ouvir. O barulho daqueles que pisam, estão pisando na terra santa. Aleluia! Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a unção do Espírito que está sobre todos aqueles que estão pisando na terra santa, que esta terra santa seja em todo lugar, onde você pisar, onde você estiver, em todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? O Ministério de Casais está vendendo pão lá, um pão abençoado, meu. Pão não é de ontem não, é de farinha mesmo, pão abençoado mesmo. Você puder levar para o café da manhã, amanhã, amém? Vamos em paz, dê um abraço ao seu irmão. Até terça-feira na célula, amém?